Boa noite para você que já se inscreveu no meu canal, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Eu estou fazendo um estudo sobre todo o livro de Atos e hoje estou falando com você sobre Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 nos mostra como foi que Paulo foi até Corinto. E quando ele chegou lá, já havia um grande pregador, que era o Apolo. Apolo pregava muito bem e conhecia muito bem a palavra de Deus. Mas Paulo chegou e perguntou aos discípulos: conheceis o Espírito Santo? Já o receberam? E os discípulos disseram: que Espírito Santo? Nem sabemos que existia, não o conhecemos. E Paulo pergunta: mas vocês foram batizados como? Pelo batismo de João. E ali Paulo ordenou que eles fossem batizados, porque agora temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor porque ele é Pai, Jesus porque ele é Filho e Cristo porque ele é o Espírito Santo, conforme o próprio Jesus ordenou em Mateus 29. E eles estavam ali sem receber o Espírito Santo, sem nem saber que o Espírito Santo existia. E ali eles foram batizados e Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E é claro, alguns oraram em línguas e às vezes quando lemos isso, achamos que para receber o Espírito Santo temos que receber junto o dom de língua, profetizar. Só que quando nós conhecemos o Espírito Santo, não é só esse o sinal. Há vários sinais que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, as próprias obras dela vão mostrar. É uma pessoa cheia de amor. É uma pessoa que não abre mão da sua família. Não abre mão dos seus princípios. Não abre mão da sua fé. Não é apenas orar em línguas. É claro que para orar em línguas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Mas não é só este o sinal de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E também nos mostra sobre Paulo na escola de Tirano. Isso aconteceu porque ele estava pregando na sinagoga e ali estavam os crentes frios, descrentes, falando mal do caminho de Deus, falando mal da palavra de Deus. E ele achou melhor se apartar dessas pessoas. E ele deixou ali aquelas pessoas que provavelmente eram donas do templo e levou os discípulos, os que queriam conhecer melhor a palavra de Deus, os que queriam viver um novo caminho, e pregou ali para eles 3 meses. E Deus usava Paulo com milagres extraordinários, a ponto das pessoas levarem lenços de Paulo para suas casas e as pessoas serem curadas de enfermidades e também a ponto de espíritos imundos saírem apenas com algo que era de Paulo, como um lenço ou um avental, alguma coisa que Paulo usava. Mas a própria Bíblia diz que era Deus quem fazia através de Paulo. Amém? Não vamos idolatrar Paulo por isso. Paulo era um homem de Deus, era um santo homem de Deus que fazia a vontade de Deus, que pregava a palavra de Deus. Mas ele era falho como você. Amém? E assim,
aconteceu que exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus Cristo. Eles não tinham aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles não tinham se convertido. Eles não haviam mudado de vida, não apenas de religião. E decidiram expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo, o qual Paulo prega. Ou seja, eles não pregavam a palavra de Deus, nem sequer conheciam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquele demônio disse: Jesus Cristo, sei quem é. Paulo, já ouvi falar. Mas e vocês? Quem sois? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele habita em nós. Isso faz toda a diferença. Não basta apenas bater no peito e dizer Senhor, Senhor. Precisamos fazer de Jesus Cristo o caminho, a verdade e a nossa vida. E aquelas pessoas também faziam isso para se mostrar e também para ganhar dinheiro, e não com a intenção verdadeira e real, que é o amor. E eles eram filhos de um judeu chamado Cefa, o sumo sacerdote. Seus 7 filhos expulsavam demônios, faziam falsas curas, mas Deus não se agradou disso. E aquele espírito maligno bateu tanto naquelas pessoas e rasgaram suas roupas. Imagina a vergonha que eles passaram por tentar expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. E Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasmo. E também aparece aqui outro personagem chamado Demétrio. Demétrio, ele era um homem que fazia nichos e também deuses feitas pela mão do homem, é claro. E Paulo pregava que Deus não poderia ser feito pelas mãos humanas, que Deus não tinha uma forma física. E aquilo deixou Demétrio furioso, porque ele ia ficar pobre. E ele causou uma grande confusão com isso. E ele excitou a multidão a gritar em única voz. No versículo 34 diz: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo aziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. E os aconselhou, porque Paulo não havia feito nada contra a casa de Diana. Ele não havia saqueado a casa de Diana. Então, ele não havia feito nada contra aquela imagem, vamos dizer assim. E aquele homem aconselhou o povo que, se houvesse alguma denúncia, que reunisse para decidir aquilo e não ficasse ali gritando, que ninguém estava entendendo nada. Que muitos que estavam reunidos ali e gritando não sabiam nem o porquê. Era uma confusão tão grande que muitos que estavam ali não sabiam nem o que estava acontecendo. Então, o povo se acalmou e dissolveu aquela assembleia que estava ali reunida para linchar Paulo, para prendê-lo, porque Demétrio estava furioso, porque estava perdendo dinheiro, porque ele ia deixar de vender as suas imagens. Que Deus te abençoe, que Deus fale tremendamente ao seu coração durante todo esse estudo. Porque às vezes pensamos que se você for para a igreja, existe uma igreja perfeita. Uma igreja onde não há confusões, onde não há discórdia. Mas
vendo a palavra de Deus, vemos que isso não é real. Que Deus te abençoe.